E os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Pessoal, felicidade para todos vocês. Eu gostaria de falar, Lurdinha Gripa, minha irmã ali de Barcelona, seja bem-vindo. A Elso Santo de Souza também, seja bem-vindo. Gente, nós lemos aqui um texto de Miqueias, na Bíblia, falando de um período que haveria na Bíblia, chamado período interbíblico. Antigamente, quando eu estudei teologia, eu já estudei 9 anos de teologia, mas quando eu comecei, eu era apenas um jovem de 21 anos. Fiz faculdade durante 3 anos, pegando às 6h50 da noite e saindo às 10h20 da noite em Vila Velha. Eu morava em Vitória, morei o primeiro ano, primeiro e segundo período em Vitória, e mudei para a Serra, fui pastorear uma igreja em Nova Carapina, já como aspirante ao ministério, é chamado assim na igreja metodista. Então, mas daí até ser consagrado pastor, durou até os 28 anos. Eu terminei a primeira faculdade com 24 anos, mas fui consagrado com 28. Então, ao todos, somando, dá 7, 8 anos de consagração. Me casei com 29 anos, com a pastora Edinélia, que é professora. Então, gente, o período interbíblico, antigamente, nós tínhamos um espaço entre a Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo. E na Bíblia havia um espaço aqui na Bíblia. Tinha 4 folhas em brancas. Há 30 anos atrás, eu não sei se existe Bíblia assim. Haviam 4 folhas em branco de um testamento para o outro, porque para indicar que nesse período, chamado período interbíblico, Deus não falou, diz a Bíblia, nem por Urim, nem por Tumim, nem por visão, nem por revelações e nem por profetas. Deus ficou tão irado com o povo desobediente que ele ficou 400 anos mudo, sem falar. E de quando em quando, Deus faz isso. Ele fica em silêncio. Porque ele fala sucessivamente ao povo, mas eles não entendem. Mas o que tem a ver isso com a nossa era contemporânea? Tem a ver. Eu quero dizer o seguinte, que de uns 400 anos para cá, época do descobrimento do Brasil, por aí,
De 1800 para cá, a era que nós chamamos de iluminismo, a era que nós chamamos das liberdades, nós tivemos vários movimentos positivos e movimentos negativos. Viu, Lourdinha? Você é professora, sabe disso. Nós tivemos movimentos democráticos, movimentos de liberdade social, movimentos de consciência negra, movimentos de acirrar os direitos humanos, com os tratados da ONU e muitos movimentos bons. Mas em toda verdade explícita, existe uma verdade implícita. Se eu disser assim, houve isso de bom, significa que nas entrelinhas houve algo de ruim. E qual foi, conforme o título coloquei, o período interburro? O período interburro foi quando algumas pessoas despreparadas tentaram interpretar as Sagradas Escrituras sem a verdadeira hermenêutica, a verdadeira homilética e a exegese perfeita. Fizeram exegeses forçadas de alguns textos bíblicos. Por exemplo, uma das exegeses forçadas era que Jesus foi um ariano, que Jesus era um branco de olhos azuis. Mentira! Jesus morava numa região quente da Ásia, né? Não é a Ásia Menor, mas era, porque a Ásia Menor indo mais para a Europa. A Ásia não era, então, portanto, Europa e nenhum país frio. Era um país quente, num lugar chamado Galiléia, que se chama Galil, e que, portanto, próximo a Judá, e que, portanto, próximo à África. Ficava 30 dias da África, viajando a pé. Do Egito. Ao sul estava o Egito. Havia um cruzamento no mundo. Quem ia para um lado, é como se fosse um X. Quem ia para essa ponta, ia para a Europa. Quem vinha para cá, ia para a Arábia Saudita. Quem ia para o outro lado, ia para Mesopotâmia e a Assíria, como tendo Mesopotâmia como a capital da Babilônia, a Babilônia como a capital da Babilônia, de Nabucodonosor, e temos a Nínive como capital da Assíria, do rei Senaqueribe, que foi o meio império. E tínhamos Israel no meio, e que era o meio aparentado com os africanos, tá? Dado que Salomão foi casado com uma africana, Abisag. Tanto que nos seus provérbios, ele diz, a minha amada é morena, queimada pelo sol. E ela, em plena poesia, diz, o meu amado é alvo e rosado. E eu subi aos jardins para ver se eu encontro o meu amado. Então a Bíblia tem edílio pastoril, a Bíblia tem
namoro, na roça. A Bíblia tem áreas urbanas e áreas de querências e de rincões. Interior. A própria história de Maria e José é uma história que se dá no interior, numa cidade chamada Nazaré, onde o anjo Gabriel foi lá levar a mensagem para Maria que ela estava grávida do Altíssimo. E ela estava desposada, era um contrato de noivado, né, ou de casamento de 6 meses, sem o noivo ir conhecer a noiva. Ele ficava 6 meses esperando para ir buscar a sua escolhida. E nesse período, Maria ficou grávida. José, sendo de mais idade, tentou largar Maria secretamente, porque não queria que ela fosse apedrejada, porque havia uma pena capital, havia um feminicídio contra as mulheres. E ele, temendo pela vida de Maria, porque portanto a Bíblia diz que ele era um homem justo, ele diz: olha, Maria, eu vou te deixar, você vai embora e nada vai te acontecer. Seja feliz. Mas aí o anjo Gabriel aparece para ele e diz: não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado não é fruto de sêmen humano, é fruto do Espírito Santo de Deus. Então tudo isso aconteceu depois do período interbíblico, 400 anos de Malaquias até João Batista, onde Deus ficou mudo e não falou. E nesse período do silêncio de Deus, surgiram várias doutrinas e religiões e seitas que, quando Jesus veio, eles se opuseram ao próprio Cristo. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os zelotes e por aí vai. Havia uma grande gama de religiosos que perseguiam o próprio Cristo, prometido nas Escrituras. Estava escrito lá, em Miqueias, em Zacarias, em Isaías, capítulo 4, capítulo 3, 53. Estava escrito no Salmo 22, estava escrito lá em Gênesis, capítulo 3, na promessa que foi feita a Eva. Estava escrito tudo, mas eles não viram. Não perceberam porque as seitas que tinham tapavam as vistas daqueles que queriam entender as Escrituras. De forma que eles ficavam cegos. E Jesus chega dizendo: olha, vocês que guardam os oráculos, que guardam o Torá, que guardam os pergaminhos do Velho Testamento, vocês atrapalham as pessoas de entrarem no reino de Deus. Vocês ficam na porta, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Mas por que eu estou falando, então, voltando atrás, fazendo a digressão para voltar lá para entender? De vez em quando há um período assim. Mas por que eu chamo esse período contemporâneo de interburro? Interburro por quê? Porque Deus tem falado. Deus tem usado os seus vasos. Deus tem usado os seus profetas. Mas ninguém ouve. Ninguém ouve. Deus usa os homens que estudam as Escrituras e que têm experiência e que falam de Deus, mas ninguém ouve. Sabe quem que eles ouvem? Eu já fui em lugares, uma vez me chamaram, eu queria, tem um pastor em determinada igreja que ele bota demônio dentro das garrafas.
Eu falei, ah, é? Bota? Sim. Então eu quero ir lá ver. E eu fui lá. E lá, gente, a igreja estava lotada, porque havia um pastor que mandava todo mundo trazer uma garrafa cheia de água, uma garrafa dessas de suco, essas garrafas vazias, brancas. Alguns exageravam, traziam até garrafões daquele de vinho branco, vazio, enchia de água. E ele dizia, meia-noite vocês vão colocar uma rolha, meia-noite e um, porque meia-noite eu vou orar, os demônios vão ser colocados dentro da garrafa. E aí você estampa, porque os demônios vão ficar presos dentro da garrafa. Olha só, gente, olha a burrice. Como que um ser espiritual vai ficar preso dentro de uma garrafa? É algum gênio da lâmpada maravilhosa? E aí, quando nós íamos no outro dia que ele tinha marcado, chegávamos lá, havia dezenas e centenas de pessoas ali com garrafas. Levavam lá para frente, segundo ele, algumas garrafas iam explodir, mas não explodia nada. E botava a garrafa aqui, com a água branca, na direção da luz, nos olhos de uma criança e dizia, vem cá, o que você está vendo aqui? Ah, eu estou vendo uma caveira. Porque o reflexo da luz, batendo na água branca, da garrafa branca, dava a impressão que tinha uma caveira lá dentro. E a criança, coitada, sem entender de nada, eu vi uma caveira ali dentro. Uma outra criança disse, eu vi um homenzinho entrando dentro da garrafa meia-noite e um. E um dia eu estava andando nas ruas de Barcelona, quando eu passei próximo à igreja, isso já agora mais recente, porque eu vi coisas do Arcos da Velha, eu passei num pé próximo à igreja e tinha um homem dizendo, olha, hoje vai chover ouro aqui. Você vai espremer a sua mão e vai sair ouro. E eu estava fazendo caminhada no canteiro central com a minha esposa, e aí eu disse, eu vou parar, porque eu estou precisando desse ouro. Se o camarada tem a capacidade de espremer a mão e sair ouro, e eu fui em um desses cultos, só que era truque com purpurina. Eles jogavam purpurina nos bancos, jogavam purpurina na igreja, e quando o povo chegava, que botava a mão suada e abria, ela estava brilhando como ouro. Isso era um golpe. Eu acredito que Deus pode fazer alguém ganhar ouro, como aconteceu lá em Curianópolis, em uma das igrejas metodistas. Ali, uma irmã pobrezinha, ela comprou um terreno simples, e ali ela começou a cavar para fazer a sua casa, e ela achou uma pepita de ouro. E ela se tornou uma das mulheres mais ricas da cidade. Ela achou realmente ouro. Não era esse negócio de espremer ouro na mão. Esse é o milagre. Esse é o milagre. Tá? O milagre é desse jeito. Agora, quando há mentiras envolvidas, não é? Eu estava numa montanha orando, eu era muito de subir montanhas, e ali havia um moço. Chegou um moço ali, lá para as tantas da madrugada, e ele disse, eu tenho um dom de revelação que Deus me deu no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro e recebi o dom de revelação. E ali ele começou a entregar as revelações. E havia do meu lado um moço do corpo de bombeiro, que estava de folga, e era evangélico. E ele disse para o homem, olha, Deus manda te dizer
que tem uma escolhida para você. Só que ele não percebeu que o homem era casado, ele estava com uma aliança na mão, né? A minha fraquinha aqui, ó, aliança na mão esquerda, e ele era casado. E ele colocou no rosto daquele homem a mão com aliança. E aí ele, em uma saída de mestre, disse assim: não era para você a visão era para aquele rapaz ali. E apontou para um amigo meu, chamado Eduardo. E aquele rapaz disse: não é para mim não, é para o outro. Então, ficou aquele jogo de empurra. Então, um período de burrice. Um período de burrice onde as pessoas são enganadas. Um dia minha esposa estava dentro de Barcelona e chegou um desses. Ela estava comprando numa loja e de repente chegou um e disse assim: olha só, eu tenho 26 anos de casado. Estou indo para 27. O seu casamento não é de Deus. Disse para ela. E ela disse: por quê? Porque eu estou vendo a sua aliança partida. A sua aliança está quebrada. E aí ela disse para ele: olha, meu amigo, você vai me desculpar, mas eu não sei de onde você veio, de que canto você veio, mas o meu marido é um pastor, é um servo de Deus, e nós somos casados há mais de 15 anos. E quando nós casamos, ele orou 12 anos para que Deus mostrasse a pessoa. E Deus mostrou. Então, gente, quer ver outro exemplo? Eu tinha uma família na minha igreja. E aí, havia ali um pastor que reunia ali naquele lugar, e também eu era instrumentista da igreja. E havia um pastor e um diácono que dirigia a igreja. E ali se converteu uma moça jovem, bem jovenzinha, ela possuía demônios, e a sua família vinha e chamava o pastor para expulsar os demônios daquela moça. Expulsaram os demônios dela. Aquela moça, quando pegava demônios, ela ficava igual aquela moça do filme Exorcista. E aí, ela recebeu uma grande libertação e toda a família dela foi para a igreja. 10 pessoas. E nós amávamos muito aquelas pessoas. Mas o pastor e o diácono se apaixonaram pela moça que era solteira. E começaram a brigar, disputar na igreja. Havia uma briga entre o pastor e o diácono. Eles ficavam sem falar longos dias, porque estava apaixonado pela menina. E aí, aquela família toda saiu da igreja e foi para uma outra igreja. Só que eles fizeram uma péssima escolha também. Foram para uma igreja onde o pastor andava com uma gravata branca no meio da rua e um paletó branco, e ele dizia que a gravata dele era ungida e que quem tocasse na gravata não podia. Ninguém podia tocar na gravata dele. E quando ele pregava, ele fazia um quadrado e botava um véu, e ele ficava de trás do quadrado pregando. Uma igreja lotada. E eles me chamaram: vamos lá, irmão, vamos com a gente, vamos lá conhecer o nosso pastor, conhecer a nossa igreja. E eu fui. E eu vi uma cena desagradável ali. Ali as irmãs não podiam usar
pregadeira no cabelo. Ali as irmãs não podiam usar cinta. Ali as irmãs não podiam cortar os seus cabelos, que era pecado. E ali acontecia um crime. Sabe o que o pastor fazia? Ele dizia: aqui na nossa igreja não pode usar pregadeira. Aqui na nossa igreja não pode usar cinta, as mulheres. E ele tinha vários obreiros fortes na igreja, e ele de lá de trás daquela cortina de véu, ele gritava: vai lá, obreiro, tira a pregadeira do cabelo dela. E tira a cinta. E era uma coisa ridícula. As irmãs saíam correndo. E eles puxavam as cintas. As irmãs rodavam em golpeão para sair o cinto da cintura da irmã. Porque não podiam. Que coisa ridícula, gente. Período interburro. E eu nunca mais voltei lá. Período interburro. Um período em que as pessoas não estudam a Bíblia. A última coisa que aconteceu foi aqui em Vila Nova de Colares. Um pastor, ele tinha 7 mulheres. 7 mulheres. E ele leu no livro de Oséias, quando Deus fala para Oséias, dizendo assim: Oséias, vai e casa com uma mulher adúltera. O verbo era claro, uma mulher adúltera. Deus não estava dizendo para ele ir e adulterar com aquela mulher. Ele iria casar com ela. Ela era adulta, mas ele estava casado com ela. Portanto, ele não estava em adultério. E esse homem fazia uma espécie de bacanal na igreja, e trocas de casais, e isso parou na imprensa. E foi um repórter, foi o maior escândalo na época, e um repórter foi lá e disse para ele: vem cá, o senhor não está interpretando o texto errado? Não, está aqui escrito. Deus mandou Oséias adulterar. Mas o verbo era adúltera, e não adultera. E o repórter, que não era um evangélico, mostrou para ele e falou: não, olha aqui, olha, vamos ver o verbo. Olha o verbo. E na televisão, o repórter, que não era evangélico, provou para aquele homem que ele estava totalmente errado. Então, gente, esse período interburro vai levando pessoas à decepção. Algumas se tornam ateus, algumas se tornam fanáticas, algumas não querem estudar mais. Quantas crianças, há 30 e tantos anos atrás, eu encontrava na rua e falava: você não vai para a igreja hoje? Não, não vou. Por quê? Porque não vai dar tempo de eu terminar meus estudos. Jesus vai voltar e não vai dar tempo. Olha, eu estudei, fiz o ensino fundamental, médio, teologia, estudei 30 cursos e atualmente estou fazendo uma 3ª pós-graduação na área de ensino religioso, na Fabra. E Jesus não voltou. Sabe por quê, irmão? Ele vai voltar sim. A Bíblia nos fala, e é certo. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. Se alguém disser para você o dia e a hora, pode correr, que ele está mentindo. Então, gente, nós precisamos passar em uma nova
reformulação de como nós estamos olhando a religião. O termo religare. Por isso que, quando eu estudei na UFRGS em 2006, eu fiz o mestrado, mas colei grau como especialista em ciência da religião. Naquela época, a religião passou a objeto de pesquisa. Ciência da religião, por quê? Mas religião e ciência não batem? Sim, porque a religião passou a influenciar as massas. Nós tivemos no Brasil uma massa que votou num tirano, porque ele usou um versículo da Bíblia. Só porque ele usou um versículo da Bíblia, João 8,32, todo mundo já achou que ele é o Messias. Algumas pessoas até disseram, o homem é o Messias. Sendo que o homem é um mundano, que xinga 40 palavrões em uma reunião. Lembra do Henry? O Henry Christie? Eu vi uma arquiteta dizendo, não, ele é Jesus. Mas como a senhora tem prova de que ele é Jesus? As evidências provam. Outra bobagem. O reverendo Moore, eu quero dizer que esse período interbíblico não é só no Brasil, é no mundo. Eu já vi cena de pessoas comendo capim e o pastor pisando nas costas delas, porque ele não pode pisar no chão, porque os pés dele estão ungidos. Então, gente, cadê os apologetas? Cadê os defensores do Evangelho? Cadê os hermeneutas? Cadê os reformadores? Que estão paralisados diante de tanto engano. E quando a gente fala, alguns ficam pasmados. Mas a Bíblia é clara. Deus não falou nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas, nem por visões. Como Deus não falou, inventaram alguma coisa para que Deus tinha falado. Assim também é nos nossos dias. Em vez de Deus usar as pessoas, tem gente usando a Deus. Não use Deus. Deixe Deus te usar. E tem uma música que diz o seguinte: se Jesus me mandar falar, eu falo. Meu negócio é com Deus, eu não me calo. Eu não vou me calar por causa de dinheiro. Eu não vou me calar por causa de posição política. Não vou me calar por isso. Eu vou mostrar a verdade. Porque eu serei o bem-aventurado. Agora, não são todas as pessoas. Toda regra tem exceção. Não são todas as pessoas que fazem isso. Existe servo de Deus, fiel, sim. E existe gente que foi enganado e já retrocedeu. E viu que estava enganado. Mas nós rever nossos conceitos. Os 3 estágios da filosofia. Eu disse isso para minha filha há poucos dias. Eu disse, olha, os 3 estágios da filosofia é avaliação, demolição e reconstrução. Quando você vai construir uma casa, você avalia a situação da casa. Você vai reformar uma casa.
Se ela não estiver bem estruturada, você for construir um prédio, você tem que demolir aquele e reconstruir tudo de novo. Então, avalia, demolir, né? E reconstrói numa base firme, que Jesus diz que nós temos que estar firmado na rocha, para que a nossa casa não venha cair. Portanto, Jesus concorda com isso também. Que Deus possa abençoar a todos. Vamos estudar a palavra de Deus. Por que a Bíblia diz lá em Filipos que os bereanos eram mais nobres? Porque eles pesquisavam. O pastor estava falando e eles estavam lendo, estavam pesquisando. Jesus não disse que nós deveríamos escandalizar, mas ele disse que nós deveríamos vigiar e orar. Tem muita gente orando e não vigia. Mas nós temos que vigiar, para não sermos enganados. Nem todo que diz Senhor, Senhor, capítulo 7 de Mateus, nem todo que diz Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Faça a vontade do Pai. E você vai ser uma pessoa inteligente.